pessoal, eu sou a Lacke Lobato. Nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo da série de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, com a participação especial da psicóloga Simone Silvestrini. Simone, no vídeo anterior você falou que aumentou muito o número de suicídios no Brasil. Por que você acha que isso aconteceu? Legal. São vários fatores, né? Acho que o grande ponto mais importante que a gente tem que falar, assim, que a gente tem que quebrar alguns mitos, né? Onde dizer que a pessoa que quer cometer o suicídio é covarde, né? Que ela não tem Deus no coração. Então são mitos que a gente precisa quebrar. Quando a gente pensa nesse aumento dos casos de suicídio, eu queria trazer um dado importante, né? Quando a gente não fala sobre suicídio, ele vira um tabu. E principalmente para os jovens, quando vira tabu, vira curiosidade. Entendi. Então, o quanto que isso é um fato bastante importante. Eu queria falar para vocês de um livro, no século XVIII foi lançado um livro, O Sofrimento do Jovem Werther. Isso no século XVIII. Em 1974, um pesquisador chamado David Philip, ele fez uma pesquisa sobre os efeitos desse livro, né? Então, eles chamam que e teve um aumento significativo dos casos de suicídio, porque esse livro, ele relata a história de um jovem que comete suicídio. E depois desse livro, lançamento desse livro, existiu eles chamam de efeito Werther, né? Então, aumentaram-se muito nos Estados Unidos os casos de suicídio, inclusive pessoas que cometiam suicídio com um livro. De uma forma romântica, uma romantização do suicídio. Quando a gente olha nos tempos de hoje, Lacke, você imagina, a gente hoje tem redes sociais, né? E hoje a gente não controla as redes sociais, né? A comunicação da imprensa, ela não fala sobre o suicídio, né? Mas a gente não controla mais as redes sociais, né? Então ela tem um efeito muito grande. Eu não sei se você sabe, Lacke, mas existem grupos, sites falando sobre como planejar se matar, como fazer planejamento de automutilação, grupos que falam sobre isso. Então, como o suicídio, principalmente entre os jovens, como fosse um ato heróico. Né? Então a gente precisa quebrar de vez esse paradigma de não falar, esse mito de não falar sobre o suicídio. E aí a gente tem as questões, por exemplo, de bullying dentro das escolas, que é um fato, não é mimimi, né? Que a gente precisa discutir. Então, teve um aumento grande do número de bullying, das pessoas não conseguirem se enquadrar naquele modelo de padrão social, de padrão de beleza das redes sociais. Então, assim, são vários elementos. É muito importante que hoje existem vários estudos sobre isso, sem nenhuma conclusão ainda, né? Porque isso é tudo muito recente, então essas pesquisas, mas fatores como esse, crises econômicas também, as pessoas de perderem tudo, cometerem suicídio. Então acho que é algo bastante que a gente vai ter que explorar, mas esses são aí alguns elementos.